Olá, eu sou Edu Pretel, bem-vindo ao curso de JavaScript do meu canal. Nessa aula, nós iremos utilizar tudo que nós vimos nessa terceira trilha do curso, incluindo o método fetch que nós vimos na aula passada. Na aula passada, nós vimos como pegar dados numa API ou uma API, a via CEP, para onde eu envio um número de CEP e ela me retorna as informações que dizem respeito àquele CEP, seja em XML, seja em JSON. Nós trabalhamos com o JSON. Nós vamos utilizar essa mesma API, só que ao receber esses dados, nós os colocaremos num formulário HTML para o usuário. Então vamos ao Visual Studio Code, ao browser, ver como será isso. Estou aqui no browser, nós temos um container, tá, que tem uma borda verde. Dentro desse container nós temos um H2 que está falando do buscador de CEP. Eu digitarei o CEP aqui e caso esse CEP esteja correto, ao clicar fora da caixa de texto, eu quero que apareça aqui em Logradouro o nome da rua, aqui em bairro o nome do bairro, cidade e unidade da federação. Veja que eu não tenho nenhum botão nesse formulário, ou seja, quando eu clicar fora, quando acontecer o evento blur nesta caixa de texto, como é comum nas grandes lojas, né? Na hora que eu clico fora, já preencho o formulário com as informações do formulário, ok? Indo lá para o Visual Studio Code, você pode interromper aqui o vídeo e copiar este HTML. Nós temos uma div que vai conter o container, ela tem a class container, o H2 com o título buscar CEP. Temos um input principal que é o único que não é read-only, é o único que eu posso digitar, que é aquele que tem o ID CEP. E é nele que eu vou digitar o CEP e enviar lá para o via CEP, ok? Eu tenho um placeholder aí, digite o CEP, e eu estou dizendo que o número máximo, né, o tamanho máximo de caracteres que eu posso digitar lá é o 8, ok? E tem um parágrafo. Este parágrafo está escondido. Ele tem um ID erro, ok? Ele se chama erro, ok? Eu tenho uma classe aplicada a ele e ele está dizendo que o CEP não encontrado ou inválido. Esse parágrafo ele vai trazer uma mensagem de erro e ele está com display none, ele está oculto. E ele será mostrado, eu vou mudar para display block, caso aconteça um erro. E aí eu tenho os outros 4 inputs, type text, cada um com seu ID, Logradouro, bairro, cidade e UF, e está lá o placeholder que a gente está lendo. Mas todos eles são apenas para leitura, read-only. O usuário não conseguirá digitar nessas caixas de texto. Somente a nossa aplicação é quem vai colocar conteúdo no campo value desses inputs, ok? O CSS eu vou mostrar para vocês, tá? E aí vocês vão dando um pause no vídeo para copiar. Aqui está o estilo do body, o estilo do container, a nossa caixa que tem a class container, o H2, os inputs, todos os inputs têm essa mesma formatação. O foco, quando eu colocar o foco no input, o principal deles, o único que permite receber o foco, o único que não é read-only. E, finalmente, o nosso parágrafo com a mensagem de erro. Tá? Quem tem a class MSG erro, ele está lá com display none, né? Então eu vou ter que a cor da fonte é esse avermelhado, mas ele está com display none e eu vou mudar o display dele para block caso aconteça algum erro. E é isso, então nós podemos começar, ok? Aqui no nosso script. Vamos lá. Eu criarei aqui uma constante e ela que vai representar a nossa
caixa de texto que vai ser digitada o CEP. Então, eu vou chamar de campo CEP, ok? O nosso input que vai receber o CEP. Vou falar, vá ao documento, ponto, query selector, selecione quem? Quem tiver o ID CEP. Pronto. Tá? Já tenho aqui o meu elemento CEP. Aí eu vou falar assim, olha, esse campo CEP que eu acabei de criar, ponto, add event listener, vou adicionar um escutador de evento. Eu tenho uma aula que eu falo basicamente somente do add event listener aqui no canal. O que eu tenho que passar pelo add event listener? O evento. Qual vai ser o evento? O evento blur. Assim que eu tirar o foco da minha caixa de texto, ele vai pegar o seu conteúdo e vai executar o quê? Esta arrow function. Então, está aqui a nossa arrow function, que será executada quando acontecer um blur no campo CEP. Eu vou criar uma outra constante dentro da função agora, que eu vou chamar de valor CEP, e a ela será atribuído o conteúdo da caixa CEP, só que sendo validado, depois de ser validado. Qual é a validação que eu vou fazer? Eu vou pegar o campo CEP, que está lá em cima, está no escopo global aqui, portanto está disponível para minha arrow functions. Vou pegar o value dele, o conteúdo que tiver escrito nele, e vou usar o método replace, ok? E vou falar assim, olha, replace o quê? Eu vou passar por este método uma expressão regular. Eu vou colocar aqui barra barra para dizer que o que está dentro é uma expressão regular. E eu vou falar tudo que não for um dígito, e eu quero que ele pegue todos, não só o primeiro. Será substituído por uma string vazia. Então, para cada caractere que não for um dígito que tiver digitado no meu campo CEP, ele vai trocar por uma string vazia. Vai pegar esse conteúdo e vai colocar na minha variável valor CEP. Eu vou pedir aqui um alert para a variável valor CEP, para a gente ver se isso está acontecendo. Vou olhar isso no browser, então, ok? Open with Live Server. Está aqui. Vou digitar um texto com um risco no meio. Veja que, primeiro, ele não aceitará um 8º caractere. Eu só poderia digitar aqui números e até 8 caracteres. Ao clicar fora, ele abriu o alert e ele tirou o tracinho, porém ficaram 7 caracteres, porque ele tirou o tracinho, ok? Antes de voltar lá para o Visual Studio, eu vou testar somente com letras, GGGGG, alert vazio. Vou testar um número, uma letra, um número, uma letra, um número, uma letra. Veja que ele deve retornar 1, 2, 3. E é exatamente o que retornou. 1, 2, 3. Ele diminuiu de 6 caracteres para 3, porque ele trocou os outros caracteres por vazio. Então, agora sim, eu vou voltar lá para o Visual Studio e vou trabalhar isso daqui. Não preciso mais desse alert. E vou falar assim, olha, se por acaso estiver errado, eu quero interromper o processamento desta função aqui. Então, como eu vou saber se está errado? Se valor CEP, que é o meu campo, ponto length for não idêntico a 8, ele vai entrar nesse if. Ou seja, se
o tamanho, né, da minha string guardada em valor CEP não for do tamanho 8, ou seja, foi digitado algum caractere não permitido e a minha verificação aqui limpou, tirou esse caractere. Então, ficou com menos de 8 caracteres. Então, ao entrar aqui, eu vou querer, primeiro, que ele limpe o meu campo CEP. Eu quero que ele fique vazio. Segundo, que ele mostre a minha mensagem de erro. Como eu vou fazer para ele mostrar a minha mensagem de erro? Aqui dentro da função mesmo, eu vou criar a minha variável mensagem erro, na realidade uma constante, né? E vou falar para ele pegar aquele nosso parágrafo que lá no HTML contém a mensagem de erro. Então vou falar para ele, olha, vá ao documento, ponto, vou usar o query selector. Query selector, né, pegue pelo ID de quem se chama erro. Ok? Pronto, eu já tenho o meu parágrafo representado aqui. Então, é só pegar o meu parágrafo dentro do if, mensagem, erro, e eu vou mudar o display dele, como eu tinha falado para vocês, tá? Ponto style, ponto display, recebe block. Então, ele está ali com o display none, ele vai receber o display block e vai aparecer. E, finalmente, vou dar um return. O return fará com que ele saia da função, não só do if, mas saia desta arrow function aqui. Então, aconteceu o blur. Tá? Não tenho 8 caracteres dentro do campo de CEP, eu vou ver o erro e vou interromper o processamento da função. E aí eu vou pegar a minha mensagem de erro, meu parágrafo, vou no style dele e dar um display block, tá? E vou sair da minha função. Agora sim, vamos ver se isso está funcionando no browser. Está aqui. Vou digitar, então, 040 com um tracinho aqui no meio que não deveria ter. Cliquei fora, o blur, ok? Saí, tirei o foco da minha caixa de CEP, ele limpou a caixa, colocou a minha mensagem de erro e saiu da função, tá? Ou seja, se tivesse mais alguma coisa dentro dessa função, isso não seria processado. Ah, e se ele não entrar no if? Aí sim vai acontecer todo o processo. Então eu vou começar com um try catch. Lembra do nosso try catch? Falei que eu ia utilizar tudo agora aqui. Vou começar com um try catch. E vou falar para ele assim, então, tente o quê, tá? Primeiro, vou criar uma constante, que eu vou chamar de URL, e ela vai receber, ok? O endereço do via CEP. Eu vou montar a URL que eu vou chamar para o via CEP. Eu vou usar aqui o meu template string, interpolação, né? Então vai ser https, dois pontos, barra, barra, via cep.com.br, barra ws, barra JSON, barra. Tá? Entre WS e JSON, duas barras, eu vou ter justamente o meu valor CEP. Tá? Significa que se passou, ok? Eu vou montar aqui a minha URL com o valor CEP, com os 8 dígitos de CEP, para ser enviado lá para o meu via CEP. Aí eu vou criar aqui uma resposta, conte, resposta,
e vou atribuir a ela um await, muito bom, tá? Um await fetch URL. Se eu quero que ele espere que essa URL, uma resposta que vai voltar lá do ViaCep, eu tenho que dizer que esta função que eu criei aqui, ela é uma função do tipo async. Então vamos lá. Async função arrow function, ok? Então está aqui a minha arrow function, vai ser uma função async, porque ela vai ter um await lá dentro, que vai esperar a resposta do ViaCep para prosseguir. Neste momento, ela tem que esperar a resposta do ViaCep. É isso aí. E aí eu vou pegar os meus dados, tá? O que retornou, tá? O que a minha variável resposta vai ter? Tudo que vier no response, incluindo o JSON que estará no body, no corpo da resposta. Então, eu tenho que extrair esse JSON e colocar na minha variável dados. Vamos fazer isso. Await variável resposta ponto JSON. Pronto, a minha variável dados conterá o JSON que chegou do ViaCep com todas as informações, ok? Caso eu tenha algum erro com esses dados, ou seja, rolou algum erro aí, eu vou vir aqui e vou falar assim, se if dados.erro, ok? Tá? Se eu tiver algum erro aqui, eu vou forçar para que ele pule para o catch. Então, eu vou lançar uma exceção. Through new error. Tá? Então, aqui eu forcei, error com E maiúsculo, eu forcei para que ele pulasse para o catch e executasse o catch. Então, o catch vai receber, tá, justamente o meu erro, e aí eu vou colocar aqui, tá? Mensagem, erro, eu vou até copiar aqui de cima, tá bom, pessoas? Mensagem, erro, style, Ctrl+C, Ctrl+V, display block, beleza. E vou também limpar o campo. Vou chegar aqui, campo cep.value vazio. Então, vai ter o mesmo comportamento, ele vai limpar os campos e vai mostrar a mensagem de erro, caso, ok, o meu fetch retorne algum erro ou, ao extrair os dados da variável resposta que recebeu o retorno do fetch, também retorne algum erro, ok? Então, eu jogo lá para o catch e o catch vai mostrar que teve algum erro. Caso ele não entre no if, ou seja, ele não vai lá para o catch, aí eu vou colocar as informações todas no meu formulário. Então, vai ter lá um preenchimento automático. Quem contém o JSON que chegou lá da minha fetch? Eu extraí, ok, o JSON e coloquei numa variável dados. Vai ser essa minha variável dados, ela é um objeto, ok? Ela é um objeto, dados.logradouro, dados.uf, então ela vai conter toda a resposta, a string que chegou lá do ViaCep e foi transformada num objeto aí na minha variável dados. Então, vamos colocá-la no formulário. Vou falar assim, ó, vá ao documento, ponto, query selector, quem se chama logradouro, ponto value, receberá
do meu objeto dados ponto logradouro. E fazer a mesma coisa com os outros inputs. Ctrl C, vou colocar aqui Ctrl V, nesse caso aqui vai ser o bairro, vai receber o dados.bairro. No próximo, cidade, vai receber dados.cidade. E no próximo, o F receberá dados.uf. Enfim, está pronto, só precisamos testar. Só preciso corrigir aqui, é dados.localidade, não é dados.cidade, ok? Ele traz dados.localidade, o meu input se chama cidade, ok? E se tiver algum erro, né, na minha página, ok? Eu vou também limpar esse erro. Então eu vou dizer aqui, como foi que a gente colocou a mensagem de erro? Eu coloquei mudando o display para block. Então eu vou vir aqui e vou mudar o display para none. Caso tenha alguma mensagem de erro, eu tiro essa mensagem e coloco as informações. Então, vamos testar isso no browser. Open with Live Server, ok? Primeiro eu vou errar. 04042-07. Vou clicar fora, CEP não encontrado ou inválido. Agora eu vou acertar 04042-070, ok? E está lá, ele tirou a mensagem de erro e preencheu o meu formulário. Mas, se o formulário tiver preenchido e eu errar de novo, eu falo, não era esse endereço que eu queria, e vier aqui colocar 07, coloquei com o traço, vai aparecer a mensagem de erro, mas os campos ficarão preenchidos com o valor antigo. Então eu tenho que limpar esses campos. Também tenho que me preparar para isso. Então eu vou criar aqui uma outra função, ainda dentro do meu script, fora da minha Add Event Listener. Veja que eu saí aqui do meu Add Event Listener, aqui embaixo. Vou criar uma outra função, vou chamar de limpar campos. Ela vai ser chamada lá dentro, tudo bem ela ser criada depois, eu estou usando declaração de função, e eu vou falar assim, ó, vá lá no documento, ponto, selecione todos, query selector all, todos quem? Tag input. Mas eu quero que ele selecione todas mesmo? Não, eu quero que ele selecione todas, menos a que se chama CEP. Então, eu vou colocar aqui 2 pontos, not é um método dentro aqui do meu seletor CSS, e eu vou dizer quem se chama CEP, não preciso de aspas, quem se chama CEP. Pronto, todos os inputs, menos o input que se chama CEP. Isso aqui vai me retornar um array com os nossos inputs. Vamos ver lá em cima os nomes deles? Logradouro, bairro, cidade, UF. Vai me retornar um array com esses 4 inputs. Veja aí, tem aula falando sobre isso, retorno de um array de elementos. Então eu vou falar para ele, para cada item desse array, for each, para cada item. Abri e fechei. Eu vou passar um desses elementos, que é um input, ele vai estar nesta variável input, e eu vou dizer, esse input que eu passei, ponto value,
receberá vazio. Pronto, tá? Então ele vai apontar, vai retornar um array, ele vai apontar para o primeiro índice, vai pegar o input que tem lá dentro e vai rodar essa função, input.value recebe vazio. Vai apontar para o próximo, era para cada elemento desse array. É o segundo input, bairro. Ele vai pegar o input.value igual vazio. Vai apontar para o próximo. Agora o próximo é localidade. Input.value vazio. Próximo é o UF, input.value vazio. E ele vai limpar todos eles. Quando é que eu vou chamar a minha função limpar campos? Onde é que eu vou chamá-la? Dentro do cat, ok? Dentro do cat eu vou chamar o limpar campos. Eu estou forçando que ele rode o cat, não estou forçando que ele rode o cat. Se eu errei, ele vai pular para o cat, se eu tiver um dados erros, ele vai pular para o cat, e aí o cat vai rodar, vai mostrar de novo o erro, vai limpar o campo de CEP e vai limpar os outros campos também. E onde mais eu vou chamar a limpar campos? Eu vou chamar a limpar campos naquele tratamento de erro que eu fiz lá em cima. Ctrl C, tá? Foi aqui no nosso if, tá? Que eu forço ele a sair da função, tá? E nem entrar no try-catch. Então, vamos ver agora se está funcionando. Aqui nesse if, eu limpo os campos e forço ele a sair da minha função. E aqui, se eu errei aqui dentro, eu vou jogar ele para o cat e ele vai rodar também a minha função. Vamos testar isso. Está aqui. Primeiro eu vou acertar. Está aqui. Funcionou. Agora eu vou passar letras, ok? Cliquei fora, mensagem e campos limpos, ok? Se eu tivesse, ó, vou até atualizar, se eu tivesse errado de cara, 04042, PPP, também erro, mensagem de erro e limpou o CEP. Agora vou acertar, 040420070, vou atualizar, sumiu a mensagem de erro e apareceram as informações. É isso aí, tudo funcionou. Deixe o seu like, mas capricha mesmo nesse like, porque eu caprichei para montar essa aula. Nós usamos tudo que nós vimos agora nessa trilha avançada, pegamos várias coisas que nós vimos na trilha 2 lá do Dom e algumas coisas que nós utilizamos lá na trilha do básico para chegar até aqui. Siga o canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo. Compartilhe conhecimento. Te aguardo na próxima aula.